internet, os que estão aqui presentes, né? Alguns irmãos hoje não puderam estar conosco, mas com certeza estarão nos assistindo de casa, não é isso? Então, nós vamos orar para nós dar início à palavra de hoje, amém? Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente por termos, Senhor, plena saúde, para estarmos aqui, Senhor, com as nossas pernas, com as nossas mãos, com os nossos olhos, nossos ouvidos íntegros, Senhor, porque toda bondade e misericórdia vem de Ti, Senhor, que nos sustenta todos os dias. Muito obrigado, Senhor, que nesse momento nossos corações estejam atentos à Tua palavra, Senhor, para que venhamos, Senhor, a derrubar todas as escamas dos nossos olhos, tirar as pedras dos nossos corações, para nos alinharmos à verdade da Tua palavra que liberta, que restaura, que cura, que prospera, porque nós já somos mais do que abençoados, mais do que vitoriosos. Então que nós nos alinhemos com aquilo que Tu diz que nós somos e que nós temos em Jesus Cristo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Pode sentar. Hoje eu trouxe uma palavra e eu a intitulei de Somos Perdoados porque Ele foi julgado. Amém. Não foi de graça, teve um preço. A gente às vezes fala da graça, né? A graça de Deus, e a gente às vezes não sabe o que é graça. Graça é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Graça e verdade. Jesus é a graça e verdade. Por isso que ele fala, graça e verdade vieram. A lei foi enviada, foi mandada por um servo, mas graça e verdade veio. Jesus é a graça e a verdade. Então nós somos perdoados porque ele foi julgado. Ele pagou o preço que nós merecíamos. Somos aceitos porque ele foi condenado. Nós somos aceitos porque ele foi condenado no nosso lugar. Ele pagou o preço que nós merecíamos. Ele foi julgado e condenado para que nós pudéssemos hoje ter livre acesso ao trono de Deus, o trono do Pai. Amém? Então, às vezes a gente valoriza muito pouco, às vezes por falta de conhecimento, por falta de revelação, por falta de buscar, né? E a gente às vezes não dá o devido valor do preço que foi pago naquela cruz. Era os injustos sendo justificados e o justo sendo condenado. Era uma troca injusta, mas ele fez aquilo por amor de nós. Porque se você parar para pensar, todos os pecados estavam no futuro, porque nós não éramos nem nascidos. Quando ele fala dos seus pecados e das suas iniquidades, eu não lembrarei jamais, nunca mais. Cara, se você parar para pensar, nós não éramos nascidos, nós não estávamos lá. Não era o passado, o pecado só daquele pessoal, era o nosso pecado por todo aquele que crê e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, Jesus... às vezes as pessoas não entendem porque falam assim, cara, mas como eu não estava naquela época lá, como que ele perdoou o meu pecado que eu não era nem nascido? Jesus não vive no tempo, nós vivemos no tempo, ele vive fora do tempo. Ele está fora do tempo. Ele é dono do tempo e é dono do espaço. Não é isso? Ele mostrou isso quando ele operou o primeiro milagre de Jesus Cristo, transformando água em vinho. Ele mandou que se enchesse aquelas talhas, né, de pedras, e ele transformou aquela água em vinho, não em um vinho comum, mas no melhor vinho. Ali ele mostrou que ele é dono do tempo e do espaço, porque uma videira você tem que plantar aquela muda, tem que ter um tempo para cultivá-la e esperar uma safra boa para produzir um bom vinho. Mas ele não produziu um bom vinho, ele produziu o melhor vinho, mostrando que ele é dono do tempo e do espaço. Amém? Então, ele pagou esse preço por nós. A Bíblia diz, em Isaías 53:5, que aquele que nunca descumpriu uma única lei de Deus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras. Quer dizer, ele não descumpriu nenhuma lei.
Nele não tinha mácula, nele não tinha mancha. Ele era o Cordeiro perfeito de Deus. Ele veio... Por favor. Ele veio exatamente pagar o preço que nós merecíamos. Mas ele era aquele Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro perfeito. Na antiga aliança, as pessoas levavam um animal até o sumo sacerdote, ele analisava aquele animal, se ele tinha algum defeito, né? E quando não encontrava defeito, entregava aquele animal ao sumo sacerdote, ele ia lá, imolava o pescoço do animal, borrifava o sangue e tinha uma remissão de pecados durante 1 ano. Não é isso? Jesus, o sangue dele, o sangue santo do próprio Deus, cumpriu e pagou, não o pecado de 1 ano, mas o pecado de todo aquele que crê com Jesus como seu Salvador da sua vida, eternamente, definitivamente. Ele foi um sacrifício único. As pessoas, às vezes, os religiosos, às vezes falam assim, gente, mas como que eu vou aceitar Jesus Cristo hoje, mas eu vou continuar cometendo erro. Lógico que você vai cometer erro. E Jesus sabia que você vai continuar falhando, errando e vai continuar cometendo erros. Por quê? Se ele achasse que nós seríamos capazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, ele teria morrido em vão. Se eles falassem, eu agora, vocês me aceitaram, eu perdoei os pecados de vocês do passado, até aqui. Daqui para frente, vocês agora são responsáveis pelos pecados. Ele teria morrido em vão, porque nós iríamos falhar 10 minutos depois. Né? Então, ele já sabia disso. Então, ele morreu por todos os nossos pecados, presente, passado e futuros. Amém? As pessoas não entendem isso. Não entendem. Mas o amor de Deus, o plano de amor de Deus por nós, fez com que ele se desprendesse do seu trono do céu, assumisse o nosso lugar, para que nós hoje fôssemos, como nós somos, justiça de Deus em Jesus Cristo. Amém? Amém? Nós somos a justiça de Deus em Jesus Cristo. Nesse versículo nós vemos como a cura e o preço do nosso perdão estão intimamente entrelaçados na palavra de Deus. Muitos estão lutando para se curar de suas doenças, enfermidades, disfunções mentais e vícios. Exatamente porque não aceitam a cura plena que foi na cruz do Calvário. Não conseguem entender o perdão dos pecados. Não consegue entender, tipo assim, olha sempre para você. Cara, mas eu sou um cara que fez isso, eu fiz aquilo, eu errei, eu pequei, eu roubei, eu matei. Jesus fala para nós, dos teus pecados e das tuas iniquidades eu não lembrarei nunca mais. Nunca mais. Ele não está dizendo que você não tem pecado, que você não teve iniquidade, que você não tem iniquidade. Ele está falando que não lembra. Mas por que ele não lembra? Porque o sangue de Jesus nos redimiu. Ele olha e ele vê o sangue de Cristo Jesus. Amém? Aí você fala, mas parece que isso aí é uma autorização para pecar. Não, nós não precisamos de autorização para pecar. Nós pecamos sem autorização. Sempre pecamos sem autorização. Nós erramos sem autorização. Nós falhamos sem autorização. Não é isso? E nós não somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores porque nascemos pecadores. Mas nós hoje não nos tornamos justos diante de Deus por algo bom que nós fizemos. Nós nos tornamos justos diante de Deus pela obra de amor do próprio Deus e no seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Amém? É a grande diferença. E nós às vezes não aceitamos isso. A gente vive mendigando, a gente vive sofrendo, a gente vive passando dificuldades, porque a gente sempre, quando erra, quando falha, começa a se autocondenar. Sabe? A gente tem dificuldade em liberar perdão, e aquilo começa a nos correr, e aquilo é um veneno homeopático. É um veneno homeopático nas nossas vidas. A falta de perdão, né? Aquilo que você fica se condenando. Nossa, eu fui isso, eu fui aquilo. Cara, esquece. Deus falou que não lembra. Por que você está lembrando que você foi? Isso não enaltece a Deus. O que enaltece a Deus é você falar quem você é. Que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que você é um herdeiro. Que você é um sacerdote, uma sacerdotisa. Você é um rei, uma rainha. Isso enaltece a Deus. Mas o que você foi e o que você fez não glorifica o nome de Deus. Porque ele não lembra mais do que você foi. Ele lembra do que você é.
você é um herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, as coisas do passado ficou no passado. Traz à memória aquilo que nos dá esperança. O teu passado te dá alguma esperança? As coisas erradas que vocês fizeram te dá alguma esperança? Então vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Errar, todos nós erramos. O papel de acusar não é de Jesus Cristo, não é do Espírito Santo. O papel do acusador é de Satanás, é do diabo. Nunca foi de Deus. Se alguém se levanta para acusar um irmão, acusar alguém, não está agindo como Jesus agiria. Está agindo como Satanás agiria. Porque Jesus é o nosso advogado fiel. Ele não é o acusador, ele é o advogado fiel. Filhinhos, João 4 fala, filhinhos, tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Ele mostra que nós teríamos aflições, que nós passaremos por dificuldades, mas ele já venceu. Então nós temos um advogado fiel, que já venceu. Não vamos estar nos aliando às derrotas, aos erros. Vamos glorificar a Deus, porque apesar de errarmos, apesar de muitas vezes não usufruirmos da plenitude de Deus, mas Ele está sempre à disposição a nos dar o melhor dessa terra. Amém? Amém? Nós é que não sabemos receber. Para receber a cura, a nossa parte é receber o perdão de Jesus. A primeira coisa que nós temos que fazer é saber que nós somos plenamente perdoados. Às vezes a gente olha, fala de cura e a gente acha que é só a cura física. Não. Tem muitas curas. A cura psicológica, a cura espiritual, sentimental, né? Tem muita gente que vive em frangalhos. Relacionamentos que vivem em frangalhos. Fingindo um relacionamento. Mas estão em frangalho, precisa de cura. Precisa de Jesus Cristo no relacionamento. Precisa daquele que tudo pode e que nos ama incondicionalmente. O amor incondicional, ele não vai te amar. Tem gente que fala assim, eu preciso acertar minha vida para poder me encontrar com Jesus, né? E a igreja ter um relacionamento. Gente, se você tivesse condições de ter uma vida plena, perfeita, para poder chegar em Jesus, você não precisaria de Jesus. Se algum ser humano pudesse conseguir esse ato maravilhoso, não precisaria de Jesus, ele não teria vindo do céu até aqui para morrer crucificado por nós. Ele não precisaria. Nós vemos isso porque a Bíblia nos diz que Davi, um homem segundo o coração de Deus, falhou, caiu. Matou, adulterou, um homem que tinha segundo o coração de Deus. Então nós vamos conseguir isso? Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus Cristo. Então nós temos que estar alinhados com Ele. Então esse perdão de Jesus e crer que somos perdoados todos os dias, mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, nós declaramos, nós somos a justiça de Deus em Jesus Cristo. A gente pede perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, não para ser perdoados, mas porque nós já fomos perdoados. Amém? Senhor, porque Tu me ama tanto, que Tu já me perdoou. Tu sabia que eu ia falhar, Tu sabia que eu cairia nesse erro, mas Tu, Senhor, já me perdoaste. Agora me dá força para que eu não venha a tornar a cair nesse erro. É diferente. Ninguém, eu vou pecar porque Deus, a graça de Deus, não é assim. Aí você está exatamente botando à prova o próprio Deus e a sua palavra. Uma coisa é um pecado deliberal, né? Outra coisa é uma coisa que você aconteceu, mas você se arrependeu, teve profundo arrependimento e falou, cara, eu não quero isso para a minha vida. Eu não aceito mais isso na minha vida. Porque o Espírito Santo habita em mim e eu sou templo desse Espírito Santo. Amém? E quando a gente usa principalmente o nosso corpo para cometer alguns atos, é o único pecado que é no templo do Espírito Santo de Deus, é no nosso corpo. Todos os outros pecados é do lado de fora. Se tu matar, tu está matando alguém do lado de fora. Se tu roubar, tu está roubando do lado de fora. Agora, o adultério é no templo do Espírito Santo de Deus. É na casa do próprio Deus. Amém? Então, é a coisa mais
direta que você está fazendo é quando você comete um ato de adultério. Você está diretamente infringindo, poluindo o templo do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Quanto mais conscientes do perdão nós somos, mais facilmente experimentamos cura, libertação de todos os males e de todos os tipos. Mas nós temos que estar conscientes desse perdão, não da condenação, não das nossas falhas, mas conscientes. Se eu fiz, eu não posso voltar atrás, mas eu não farei mais, porque hoje eu sei o valor que foi pago e o preço que foi pago pelo meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não vou comentar isso novamente, porque eu sei o preço que isso foi pago. No Salmos 103, 1 ao 3 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas feridas. Amém. Esse erro que você cometeu, se você crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele não só sara as tuas feridas, Ele não só cura as tuas enfermidades e as tuas iniquidades, mas Ele não se lembra mais. Amém? Amém? Esse é o coração de amor do nosso Deus. Esse é o coração de amor do nosso Deus. Eu sempre falo assim comigo, né? Cara, se você vivesse 1000 anos, seria pouco diante da eternidade nos braços do Pai. E nós, né, uma vida jovial, com força, com vigor, com prazeres, é tão curta, é tão passageira. E a gente, às vezes, se entrega aos prazeres momentâneos e esquece que o prazer de andar na presença de Deus é muito maior. Amém. Não tem como mensurar. Amém? Esse é o nosso Deus. Veja que a consciência de todos os seus pecados estão perdoados. Então, a consciência de todos os seus pecados já estão perdoados. Precede a cura e todas as enfermidades. Mas para você receber a cura, para você ter as enfermidades curadas, você não pode ficar dizendo que você é um pobre miserável pecador, que você falhou, que você errou. Você tem que saber que você é a justiça de Deus em Cristo. Amém. Quando você começa a olhar por esse lado, você está autorizando o inimigo a continuar com aquela enfermidade. Está autorizando o inimigo a agravar o seu caso. Ao invés de você falar, cara, Jesus já pagou o preço. Eu sou justiça de Deus em Cristo, porque isso aqui não me pertence. Que a palavra de Deus diz que como Ele é, eu também sou. Amém. Jesus não tem essa desgraça. Jesus não tem essa enfermidade. Jesus não tem essa falha de caráter. Jesus não tem. Então, como Ele é, eu sou. Eu me alinho à verdade da palavra de Deus. Amém? Amém? Não ao que o mundo diz que eu sou, ao que o meu sentido diz que eu sou, mas a verdade da palavra de Deus. Amém? Alguns de nós nos sentimos confortáveis em receber perdão parcial em certas áreas de nossas vidas. Às vezes é confortável. Tu errou com alguém, tu chega ali, me perdoa. E a pessoa fala, eu te perdoo. Eu vou te dar uma chance, eu te perdoo. É sincero? É sincero. Mas e você? Se perdoa? E você? Olhando para você no espelho, você consegue se perdoar? Às vezes você recebeu o perdão foi liberado para você, mas você consegue se perdoar? E aquilo trava a tua vida, aquilo deixa você estagnado em todas as áreas da sua vida, porque você mesmo não consegue se perdoar. Mesmo sabendo que você é a justiça de Deus em Cristo, mesmo sabendo que Ele pagou um preço, você sempre traz à memória a sua falha, o seu erro. E aquilo, você começa a dar autorização ao inimigo para estar trabalhando, não só no teu coração, nas tuas emoções, mas muitas vezes na tua vida financeira, muitas vezes no ciclo de amizades, nós não nos perdoamos. Às vezes é mais fácil perdoar o próximo do que perdoar a si próprio. Né? Por que eu fiz isso? Eu não deveria fazer. Cara, se perdoa.
Jesus já te perdoou. Amém. Amém? Aprendendo a se perdoar. Mas nós recusamos a permitir que o perdão de Jesus toque algumas áreas, como curas, áreas das quais não podemos nos perdoar. E todas as vezes que nós não recebemos a cura, não é porque Deus não nos ama ou porque Ele não quer curar aquela pessoa, é porque nós não nos perdoamos. A mágoa, o rancor, às vezes dos outros e às vezes de nós mesmos. Por que eu permiti que a pessoa fizesse esse mal tão grande comigo? Por que eu casei com essa pessoa que me maltratou tanto? Por que eu engravidei desse cara, tive um filho com ele? Por que eu... Cara, você começa os porquês. Você começa a olhar para você e você começa a anular a cruz de Jesus Cristo. Você começa a anular a justiça de Deus. Porque você só olha para você, para as suas falhas, para o eu. Às vezes muita gente fala do eu quando está se enaltecendo, né? Como Jó fazia, eu ajudo as viúvas, eu ajudo os cegos, os coxos, os mancos, os leprosos. Mas às vezes você fala das suas falhas, dos seus erros, você começa a olhar para você. Ao invés de enaltecer a Deus, Senhor, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, eu sei que eu sou perdoado porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. E eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém? Nós nos alinhamos à palavra de Deus e andamos à luz da palavra de Deus. Sejam quais forem seus erros, eu o encorajo a permitir que Jesus os perdoe. E que você também se perdoe. Que você se perdoe. Porque a mágoa, o rancor, o ressentimento são venenos homeopáticos. Que vai trazer vários problemas futuros. Então temos que aprender a nos perdoar. Em qualquer área, por mais escura que ela seja da tua vida, aprende a se perdoar e não olhar mais para ela. Aprende e lembra do que Deus falou, que não lembra mais. Ele não está ali para te acusar. Se tem alguma coisa trazendo a tua memória, a tua lembrança, não é o Espírito Santo de Deus, é o inimigo, o acusador. Amém? Não é Jesus, não é o seu espírito, mas é o acusador. Então, aprende a quando essas lembranças vierem, esses sentimentos à tua memória, a repreender no nome de Jesus. Senhor, eu sou a tua justiça. Porque o inimigo, ele fica a derredor procurando a quem possa devorar. Ele vai vir com os sentimentos, com os pensamentos, mas nós sabemos que não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Não é isso que a palavra diz? Que ele convence o mundo do pecado, mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos do reino de Deus. Amém. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Então nós estamos no mundo, mas pertencemos ao reino de Deus. Ovelhas do Cristo Jesus. Amém? Deixa o passado para trás. Acabou o passado. Não tem mais o que fazer. Eu poderia ter. Lógico que tudo tem consequência. Tudo tem consequência na nossa vida. Mas o passado eu não consigo voltar lá e desfazer o meu erro. Mas eu posso fazer um futuro diferente, um presente diferente. Não é isso? Então esquece o passado. Deixa os erros cometidos para trás. Para trás. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Permita-se ser livre e aprender a se perdoar. Recebendo com o coração aberto o perdão total e completo de Jesus Cristo. Porque Ele pagou o preço pleno. Amém? Ele pagou por completo, né? Hebreus 8, 12 e 10, 17 diz: dos seus pecados e das suas iniquidades eu não lembrarei mais, nunca mais. Então, se alguém está trazendo os seus pecados e as suas iniquidades para estar te acusando das suas falhas, dos seus erros, ela não está agindo como Jesus agiria. Ela está agindo como o papel de Satanás, o acusador dos irmãos, que fica ao derredor procurando a quem possa devorar. Amém? Então, nós somos a justiça de Deus em Jesus Cristo. Jesus e o seu coração de amor é a verdade que liberta. Seja liberto da sua culpa, seja liberto dos seus erros, da sua vida pregressa, seja liberto.
Jesus já lhe libertou. Não fique acorrentado, não fique aprisionado ao seu passado. Jesus já te libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês conhecem Jesus? Ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. E ele já libertou. Vocês creem? Amém. 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 Jesus reforçou ainda essa correlação entre perdão e cura quando ele encontrou um homem paralítico. Você lembra? Quando Jesus encontrou o homem paralítico, o que foi que ele falou? Jesus disse: tende bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. O homem era paralítico. Né? Jesus falou: tende bom ânimo. Tipo assim, filho, se alegra. Não fica murmurando, não fica se lamentando pelos teus erros, pelos teus pecados, pelas tuas falhas. Os teus pecados estão perdoados. E foi o que aconteceu? O homem se levantou e andou. Porque os pecados lhe são perdoados. E a gente precisa se perdoar. O cara não precisava perdoar alguém, o paralítico. Ele precisava se perdoar. Era algo que estava dentro dele, que estava corroendo o próprio. O que estava atrasando a vida dele, embarreirando a vida dele, não era porque ele precisava do perdão de alguém. Era que ele precisava liberar o perdão para si próprio. Por isso que Jesus, conhecendo o coração, né, que ele fala, vocês olham para a aparência, mas eu conheço o coração. E ele falou: filho, os teus pecados, tenha bom ânimo, os teus pecados já estão perdoados. Levanta-te e anda. Mas ele poderia falar: levanta-te e anda, mas o cara não ia conseguir, porque ele estava culpa, ele não se achava merecedor. Eu falhei, eu errei, eu fiz pessoas sofrerem. Né? Mas ele falou: levanta-te e anda. Mas primeiro, os teus pecados estão perdoados. Então a gente tem que se perdoar. Eu poderia tomar uma decisão diferente, mas não tomei e aconteceu isso aqui e tal, foi minha culpa. Cara, aprende a se perdoar. Aprende a se perdoar. Porque os teus pecados já estão perdoados. Amém? Jesus sabia que o homem necessitava receber o perdão por todos os seus pecados antes que o corpo pudesse ser totalmente curado. Porque jamais aquele corpo seria curado se ele não tivesse convicção que os seus pecados estariam perdoados. Então Jesus teve que falar com sua sabedoria plena: os teus pecados estão perdoados. Senão jamais ele ia avançar na vida dele, ele jamais se levantaria e andaria. Então muitos de nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, cremos que fomos salvos, mas nunca nos perdoamos. Sempre trazemos à memória a nossa vida pregressa, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que fizemos de ruim, a gente sempre traz para o presente. Descumprindo e deixando de trazer à memória que o próprio Deus não se lembra mais daquilo. E que aquela mentalidade que nós estamos tendo, aquilo que nós estamos trazendo para o nosso presente, não é o Espírito Santo. Aquela acusação que você está sentindo, às vezes acusado, não é o Espírito Santo. Porque ele não é o acusador. Ele é o nosso advogado fiel. Amém? Amém. Então vamos deixar as coisas que nós fizemos de errado para trás. Que coisas o estão paralisando hoje? Faça uma reflexão no mais profundo do coração de cada um de vocês. O que está te paralisando hoje? Qual culpa? Qual falha? Qual erro? Qual decisão equivocada que você fez na sua vida que você está se condenando? O medo? A dependência de um depressivo? De um antidepressivo? Ataque de ansiedade? Talvez uma doença física? Seja qual for o problema, a resposta está em receber uma revelação do quanto você está perdoado em Cristo e em crer que não está mais sob condenação. Amém? Amém? Aí você vai viver livre, plenamente livre. Amém? Não fiquem acorrentados aos sentimentos. Romanos 8:1 diz: portanto agora
já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Alguém aqui está em Cristo Jesus? Eu estou em Cristo Jesus. Não há condenação para mim. Vocês podem dizer que não há condenação para cada um de vocês? Não há condenação para mim. Amém. Por que não há? Vocês estão em Cristo Jesus. Deus não usa sua fraqueza contra você. As nossas fraquezas e os nossos fracassos contra nós. Deus não usa. Em Jesus, o Pai te aceita incondicionalmente. Ele não condiciona a uma vida correta. Ele não condiciona porque você é um bom cidadão, uma mulher honrada. Não, ele não condiciona. Ele condiciona que você creia e confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É um amor incondicional. As pessoas às vezes querem barganhar com Deus através de comportamentos. Alguns através da roupa que veste, de um brinco que usa, às vezes de um batom, Gente, o amor de Deus é incondicional. Você está condicionando por conta de doutrinas religiosas, mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Amém? Nós somos amados incondicionalmente. Agora, nós temos livre arbítrio. Quando nós fazemos algo errado, Deus não nos deixa de amar, nós não perdemos a salvação, mas existe consequência. Se eu pegar uma faca e meter na minha mão, qual é a consequência? Vai cortar. E Deus é o culpado? Não, é a consequência de eu pegar a faca e cortar. Se o forno está quente, eu vou lá e meto minha mão num forno quente, o que é que vai acontecer? Eu vou queimar. Deus é o culpado? Não, é a consequência do que eu fiz, a decisão de colocar a mão no forno quente. Há uma diferença. Mas Deus deixou de amar porque eu fiz isso? Não, Ele me ama incondicionalmente. Apesar de eu meter a mão no fogo, sabendo que ia queimar, Ele continua me amando. Ele deve falar, é burrinho, tadinho, é bem burrinho, né? Vai se queimar, mas é burrinho. Mas tudo bem. É um filhinho amado, mas ainda o cérebro ainda não... Os neurônios ainda não funcionam, né? É bem burrinho, vai queimar, mas ele está fazendo, está assumindo o risco. Não é isso? Mas ele continua a amar, porque Deus é amor. Amém? Ele ama os seus filhos. Deixe o Espírito operar em cada um de vocês. Uma das maiores revelações que eu tive nos evangelhos da minha vida anterior à vida que eu tenho hoje com Cristo Jesus, desse relacionamento com Jesus, é que antigamente eu achava que o Espírito Santo era uma pomba, né? E eu era católico, né, da Igreja Católica, e eu achava que era uma pomba, como eles botam lá uma pomba. O Espírito não é uma pomba. Alguns cristãos acham que o Espírito Santo é uma língua de fogo, porque apareceu em Pentecostes, né? Lá em Pedro, falar... Mas ele não é uma língua de fogo. Outros falam, como lá em Isaías, que ele era um vento impetuoso. Ele também não é um vento. Ele pode aparecer como um vento, como uma pomba, como uma língua de fogo, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém? É a terceira pessoa da Trindade. Ele pode se manifestar de diversas formas, mas ele é uma pessoa. Quando Deus criou o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos o quê? Um espírito que habitamos um corpo e temos uma alma que é a nossa mente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém? Essa foi de graça que não estava aqui, tá? Essa foi de graça. É hora de parar de ficar se espancando, de ficar sofrendo, de ficar se martirizando. Errou, falhou. Cara, o importante é daqui para frente. Agora é a hora da verdade. Não é que nós não vamos falhar mais, que não vamos errar mais, mas hoje eu tenho consciência do quanto eu sou amado, do quanto eu sou perdoado, mesmo quando eu falho. Para aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, nós somos como uma borboleta num processo de metamorfose. A borboleta, ela tem aquele processo, ela era uma lagarta, mas ela nunca mais volta a ser lagarta, ela vai ser borboleta até morrer.
Ela pode cair na lama, ela vai ser uma borboleta enlamaçada, né? Mas ela não será mais uma lagarta. Essa é a metamorfose. Nós fomos salvos, o nosso espírito é recriado, não como homens, no processo natural de homem e mulher, mas pelo Espírito Santo de Deus. A metamorfose. A mentalidade é velha, nós precisamos mudar a nossa mente, a forma de pensar, nos alinhar ao Espírito que é novo. É um Espírito pleno, novo. É um Espírito divino, porque Jesus nos deu. Amém? Então, nós hoje temos livre acesso porque o nosso Espírito é o Espírito do próprio Deus. Amém? Como Ele é, nós somos nesse mundo. Então, um diamante cai numa lama, uma barra de ouro cai numa lama, ela não vira uma pedra, ela não vira um torrão, ela continua sendo uma barra de ouro suja. Sujou, tu vai levar ela para debaixo de uma torneira com água corrente, vai lavar, ela vai voltar a ser uma barra linda, de ouro. O nosso valor está exatamente na obra plena de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém? Ele que nos redimiu, Ele que pagou o preço e que diz que não lembra nunca mais dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Amém? Então nós temos que aprender a nos perdoar. É hora de parar de se perguntar se você fez o suficiente para conquistar o perdão e a aceitação de Deus. Seu perdão e graça são imerecidos. Você não vai ter algo diante de Deus porque você merece. Cara, o que nós temos é imerecido. É o favor imerecido, é a graça de Deus. Nós não merecemos, mas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, nós obtivemos. Amém? É favor, é graça. Seu perdão, se perdão e graça são imerecidos, não pode ser conquistados. Se o perdão e a graça é imerecido, como você vai conquistar? Eu agora vou ter uma vida correta aqui porque eu vou conquistar. Não. Você tem uma vida correta não para conquistar algo, mas porque você sabe o quanto você é amado e o preço que Jesus Cristo pagou naquela cruz. Mas não com esforço, eu vou me esforçar para ter uma vida correta. Está muito difícil, mas eu tenho que tentar. Não funciona. Não funciona dessa forma. Não funciona. Você recebeu um favor imerecido, não é o seu comportamento. Você não faz, porque mesmo quando você quer fazer, a força que habita em você, o Espírito Santo de Deus é maior do que o erro que você pensa em cometer. Amém. Você não é dominado mais pela carne, mas pelo Cristo que vive em cada um de nós. Amém. Porque, como disse Paulo, eu vivo, não eu mais vivo, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo é maior e ele habita dentro de nós. É maior do que os teus desejos, é maior do que as tuas ansiedades, é maior do que as tuas falhas e os teus erros. Amém? Ele é maior do que tudo isso. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente conhece a verdade da palavra de Deus. Então, saiba que ela vai te libertar, inclusive de você próprio, inclusive da sua mentalidade, dos seus vícios, né? Das suas incertezas, dos seus medos, das suas falhas, das suas angústias, das suas ansiedades. Ele vai te libertar. Se alinha à palavra de Deus. Vamos fazer uma declaração, todos juntos? Obrigado, Jesus, por me amar. Hoje recebo o teu perdão completo em minha vida. E me perdoa por todos os meus pecados, erros e falhas. Eu os coloco todos em tuas mãos amorosas. Declaro que em ti sou totalmente perdoado, liberto, aceito, favorecido, justificado, abençoado e curado de todas as doenças e enfermidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, mentalize, memorize isso, guarde no coração de vocês.
Não deixe o inimigo roubar essa declaração de vocês. Amém? Não deixe ele tirar isso do coração de vocês. Seja o que for que tenha acontecido no passado ou possa estar te perturbando agora, eu o encorajo a lembrar e crer que Deus o ama e já o perdoou. Amém. Ele o ama e já o perdoou. Agora comece a desfrutar do seu amor e deixe sua graça, favor imerecido operar em você e por você para levá-la a um lugar de maior saúde, maior paz, maior prosperidade, força emocional e prazer em cada ato da sua vida. Amém? Amém? Em nome de Jesus. 2 Coríntios 5,17 e se diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse versículo é muito crucial. As coisas velhas já se passaram. Quando? Quando você crê e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se creres no teu coração e confessares na tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Né? Mas aí ele fala, 2 Coríntios 17, e assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é num campo espiritual. Aquilo, eu volto ao que eu falei. A mentalidade ainda é do velho homem. Os hábitos, as emoções, ainda é do velho homem. O espírito foi recriado. Não no processo natural, mas nós precisamos agora dessa transformação de mente, a metanoia. Sabe? Não deixar mais as nossas emoções, os nossos sentidos dominarem quem nós somos. Porque nós somos um espírito. E esse espírito é novo. É nova criatura. Nós vamos dominá-lo exatamente porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre. Amém? Aí a gente não vai ouvir as emoções, mas vamos ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração. Amém? Alinhando a Ele. Isso significa que, ao aceitar a Cristo, ocorre uma transformação profunda e espiritual, onde a antiga natureza pecaminosa é substituída por uma nova vida pautada em Deus. Não sendo apenas uma pequena mudança, mas uma nova criação. Zerinho em folha, é um carro zero, aquele cheiro de zero, novo. Tem cheiro melhor? Carro zero? Vocês são todos carrinho zero, cheirando a 0 km, zero, carro novo. Entendeu? Novas criaturas. Agora a mentalidade precisa mudar. As emoções precisam perder o espaço e deixar a voz do Espírito Santo agir nas tuas atitudes, nas tuas ações, no teu coração. Amém? Dos seus pecados não me lembrarei mais. É uma promessa bíblica central da nova aliança, encontrada em Hebreus 8:12 e 10:17. Anotem aí, Hebreus 8:12 e 10:17, que simbolizam um perdão total, não parcial. Que ele me trouxe até aqui, daqui agora eu tenho que seguir por conta própria. Não, é um perdão total. Dos seus pecados e das suas iniquidades eu não lembrarei jamais. Se fosse na época dos Trapalhões do Mussum, que é da minha época, eu falava jamais, né? Jamais. E definitivo de Deus. Significa que Deus, por meio do sacrifício de Jesus, escolhe não levar em conta ou cobrar as transgressões perdoadas, oferecendo liberdade de culpa e um novo começo. Não quer dizer que nós não vamos falhar, mas Ele escolheu não lembrar mais dos nossos pecados e das nossas falhas. Amém? Hebreus 9:22 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se você acha que pecou, você vai rezar, vai rezar 10 Pai Nosso, faz isso, faz aquilo, se ajoelha, faz aquilo. Gente, uma penitência. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus derramou o seu sangue por cada um de nós. A obra foi plena, foi completa. Ele pagou, porque o nosso sangue, se nós estivéssemos naquela cruz, não nos redimiria das nossas culpas, dos nossos pecados, porque o nosso sangue é pecador. O nosso sangue era impuro, é impuro.
Mas o sangue de Jesus era divino. As pessoas não entendiam, né? Muitas vezes não entendiam isso. Até mais ou menos 2 décadas atrás, quando explodiu a questão da AIDS, né? Os médicos, aqui nós temos um médico, o Dr. Fabrício ali, e as pessoas não entendiam quando falavam nisso, que o sangue de Jesus era puro, mas todos nós nascemos pecadores pelo o pecado de Adão. Só que depois da AIDS, descobriu-se que o sangue da mãe não tem contato com o sangue da criança. Não tem contato. O filho pode ter um sangue O positivo e uma mãe A negativo. Se tivesse contato, ambos morreriam. O sangue não tem contato. O cordão umbilical leva alimentos, tira os secrementos, mas não tem contato de sangue. Porque se Jesus tivesse contato com o sangue de Maria, ela nasceu pecadora pelo pecado de Adão. Mas o sangue dele é divino. Amém? Sangue divino. Aleluia. O perdão dos pecados exige sacrifício de vida, cumprido pelo sangue de Jesus. Então, o perdão do pecado, se você não se perdoar, achando que você precisa se martirizar ou fazer algo, você nunca vai conseguir nada da sua vida, porque o sangue de Jesus é o que nos perdoa. Ele pagou o preço. O sangue de Jesus Cristo representa a necessidade de expiação para purificação. E o sangue dele era o único que poderia ser oferecido a Deus por todos nós. Era um sangue divino, sem culpa, sem mácula, sem mancha. O próprio ladrão na cruz falou, ele nada fez. Nós estamos aqui porque sabemos o que fizemos, mas ele não tem culpa de nada, ele não fez nada. Ele está aqui porque fez o bem. Pôncio Pilatos falou, nele não encontrei culpa, nele não vejo culpa, lava as minhas mãos. Vocês estão matando sangue inocente, vão derramar sangue inocente. Não é isso? Ninguém achou culpa nele. Por quê? Porque ele era um Cordeiro de Deus sem mácula, que veio para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. João Batista, quando viu Jesus Cristo, João Batista estava no Rio Jordão e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era aquele Cordeiro, era a nossa oferta pelos nossos pecados. Amém? Ele é. Então nós temos que aprender a nos perdoar. A perdoar não só os outros, mas a nós principalmente. O sangue de Jesus purifica de todo pecado e injustiça. 1 João 1, 7 ao 9. Por meio do sangue, a redenção e a remissão, quer dizer, perdão dos pecados. Colossenses 1, 14 e Efésios 1, 7. O sangue de Jesus rasgou o véu, permitindo acesso direto ao Santo dos Santos, ou seja, a presença de Deus. Amém? Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós oramos em qualquer momento, em qualquer circunstância a Deus. Por que nós temos? Porque o sangue de Jesus rasgou aquele véu da separação. Aquilo que nos separava. Na antiga aliança, ninguém orava a Deus. Muito menos chamar Deus de Pai. Jesus, quando chamava Deus de Pai, queria matar ele. Porque os religiosos, os judeus, os hebreus, eles não oravam a Deus. Eles iam até o sumo sacerdote, faziam uma oferta e o sumo sacerdote pedia por eles. Levava a oferta a Deus e pedia pelo povo. Mas eles não tinham livre acesso. Mas quando Jesus estava naquela cruz, deu o último suspiro, disse que houve um terremoto e o véu foi rasgado de cima a baixo. Disse que se o véu era de um tecido tão grosso, que para rasgar precisaria de 4 juntas de boi de cada lado puxando para rasgar aquele tecido. Mas ficou rasgado no templo, de cima a baixo. Porque o anjo de Deus veio tirar aquilo que separava nós do nosso Pai. Amém? Amém? Esse é o tamanho do amor do nosso Deus. Hebreus 10, 4 afirma que é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. O sangue de Cristo, por ser sem mácula e oferecido pelo Espírito eterno, é superior e eficaz para limpar não só a nossa culpa, a nossa condenação, mas a nossa consciência.
consciência dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que fizemos, que sabemos que não é correto. O sangue de Jesus nos limpa também a nossa consciência. Amém? Para nós pararmos de auto-justificar, ficar nos auto-justificando, nos auto-punindo, nos auto-condenando. O sangue de Jesus nos purifica e nos deixa mais branco que a neve. Amém. Amém? Isso é palavra de Deus. Amém? O sangue derramado na cruz instituiu a nova aliança, garantindo redenção eterna. Não uma redenção parcial, ocasional, mas uma redenção eterna. Amém? Ele não apenas perdoa, mas liberta o ser humano da escravidão do pecado e do poder do diabo. A Bíblia enfatiza que sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus derramou o seu sangue divino. Hebreus 9, 22. Tornando o sangue de Jesus essencial para a nossa salvação. Nós somos perdoados, nós somos justificados por conta do sangue de Jesus. Amém. Não por algo bom que fizemos ou por algo que deixamos de fazer, mas pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa parte é crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas se torna filhos. Filhos e filhos, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Amém? Jesus derramou o seu sangue para que nós, os que cremos, vivamos uma vida na sua plenitude. Amém. Não no fracasso, porque Deus jamais fraqueja, jamais fracassa. Na plenitude de Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Amém. Mas nós precisamos dessa transformação de mente, nós precisamos nos alinhar à verdade da palavra de Deus, receber aquilo que é nosso como herdeiros, tu acha que eu sou salvo, quando eu morrer eu vou para o céu e lá está tudo bem. Gente, lá eu não preciso de dinheiro, lá eu não preciso de ouro, lá eu não preciso de nada, lá o ouro a gente pisa em cima do ouro, diz que a rua do céu é de ouro. Lá eu não preciso disso, eu preciso agora aqui para reinar e reinar em vida, para glorificar o nome de Deus. Eu preciso exatamente que as pessoas olhem para mim e contemplem o favor e a graça de Deus na minha vida. Amém. Amém. Amém? Eu preciso agora do favor e da graça de Deus. Agora eu não vou deixar os meus sentimentos, as minhas circunstâncias me destruir, me derrotar. Aquilo que ali tu está passando é momentâneo, porque eterno é a palavra de Deus. E ela não muda. A palavra de Deus, ela é sempre o sim. Em Cristo nós dizemos o amém. Amém. Amém? Nós nos alinhamos à palavra de Deus. Nós andamos à luz da palavra de Deus. Eu quero finalizar com João 10:10, que diz: o ladrão vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. O ladrão vem para roubar. O que ele rouba? A tua saúde, os teus relacionamentos, as tuas finanças. Ele rouba aquilo que não lhe pertence, porque tu não rouba o que é teu, tu rouba o que não é teu. Ele rouba aquilo que não lhe pertence. Mas por que ele rouba? Porque nós autorizamos. Porque nós nos permitimos que ele nos roube. Não é isso? Mas Jesus diz que ele veio para nos dar vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. Abundante de quê? Geralmente as pessoas, quando falam vida e vida em abundância, geralmente tem muitas pessoas que levam para o lado financeiro, material. Mas é a abundância de um relacionamento amoroso, de um relacionamento de confiança, de um relacionamento de paz. É abundância de bons amigos, é abundância de verdade, de sinceridade, é abundância da Shalom de Deus, a paz que excede todo o entendimento. A prosperidade também faz parte da abundância de Deus, mas não é o carro-chefe, porque não adianta tu morar num palacete, não adianta tu ter um Rolls Royce na tua casa, mas tu ter uma família dilacerada. Tu ter um banco recheado lá, uma conta bancária recheada, mas tu está no leito de um hospital, e todo o teu dinheiro não consegue trazer a cura para você. Isso não é a prosperidade que Jesus está falando.
A gente se concentra muitas vezes no material, mas não é a prosperidade de Deus. É tanto que eu sempre falo aqui, que lá em Gênesis, quando Deus estava falando, o Espírito Santo falando de Moisés, fala que Moisés, que José era um homem próspero. José estava como escravo, preso lá como escravo, vendido pelos próprios irmãos. E a palavra diz, mas José era um homem próspero. Por que ele era um homem próspero? Porque o coração dele servia a um Deus verdadeiro. Ele conhecia ao Deus. É tanto que quando a mulher de Potifar chegou para querer levar ele para a cama, ele falou, jamais poderia fazer tal coisa contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Porque José era um homem próspero, porque ele tinha Deus. Ele não colocava os seus prazeres, os seus sonhos à frente de Deus. Mas ele falou, jamais poderia fazer tamanha maldade contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Amém? Então nós temos que saber que prosperidade para Deus é mais do que o financeiro. O financeiro faz parte porque nós estamos aqui e precisamos do material. Mas não é a prosperidade de Deus. Não é essa diretamente do financeiro. É você ter ir para casa e você falar, está na rua e falar, eu vou para casa. Que coisa boa é chegar em casa. Sabe, eu sei o que me espera em casa. Isso é a prosperidade de Deus. Eu tenho uma família. Às vezes tu tem uma casa, tu tem marido, tu tem esposa, tu tem filho, mas tu não tem família. Tu tem uma casa, mas não tem um lar. Não foi essa prosperidade que Deus veio te dar. Ele veio te dar a prosperidade divina. Que mesmo no meio das circunstâncias adversas, tu encontra paz, tu encontra alegria. Amém? Amém. Nos alinhando à palavra de Deus. Porque ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos e filhas somente. E ele nos ama igualmente. Agora nós precisamos evoluir. Alguns estão mais evoluídos, alguns buscam mais um relacionamento com Deus, outros um pouco menos. Então aqueles que estão conectados com Deus, automaticamente estão se alimentando, e ele fala, aquele que está conectado comigo e eu com ele, esse dará muitos e bons frutos. Você quer colher fruto, mas você não se conecta. Ou se conecta, dá igual aqueles carros quando descarrega a bateria, dá uma chupeta, carrega a bateria e depois tira a chupeta. Aí lá na frente o carro vai lá e para de funcionar. Aí você pede help de novo, SOS, outra chupeta. Aí ele vai lá, carrega a bateria e continua uma vida medíocre. Continua uma vida de migalhas. Porque você não se conecta. Não se conecta. Você vive tomando chupeta. Tá? Vive chupetando aí. Então, acabe com essa mania aí. Vamos nos conectar. Relacionamento com Deus. Relacionamento. Não é isso? Se você pegar ali aquele ventilador e botar numa tomada, daqui a pouco tira, ele vai parar de funcionar. Com Deus não é diferente. Jesus fala isso. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, quer dizer, se nós tivermos um relacionamento, estivermos conectados, ligados um ao outro, vocês comerão, se alimentarão da seiva, porque eu sou a videira. E vocês darão muitos e bons frutos. Não só muito, mas bons frutos. Amém? Amém? Vocês viverão o melhor do céu na terra. Para a glória de Deus. Aí isso sim glorifica a Deus. Amém? Mas não temos que ficar conectando e desconectando. Se aproxima e se afasta. Vem aqui um dia, daqui a pouco, a primeira turbulência abandona Deus. E começa a culpar. Senhor, mas eu oro, eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Filho, tira os olhos de você e olha para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Amém. O problema é que você não quer um relacionamento. Você quer benefícios de um relacionamento. Você não quer um relacionamento. É a mesma coisa de um homem ou de uma mulher que se aproxima de alguém por interesse financeiro. Muitos cristãos se aproximam de Deus buscando um casamento, buscando um marido rico, uma mulher rica, alguma coisa, um sucesso no negócio. Isso não é um relacionamento. Isso é um interesse, é um jogo de interesse. O relacionamento de Deus é exatamente tu ter prazer em estar conectado com Deus. É tu ter prazer em estar conectado com a sua palavra, porque Deus e a sua palavra são um. Quando tu tem prazer na palavra de Deus, tu tem prazer no próprio Deus.
Tem tantas igrejas que às vezes as pessoas idolatram por conta de um pastor, de um homem, que é um servo do reino, somente. Não tem nenhum melhor, nenhum pior. Todos são iguais. Simplesmente são servos. Uns mais conectados, uns com mais conhecimento, outros com menos, outros com mais revelação. Mas, cara, são só servos. Aqui a estrela principal é Jesus Cristo. Amém? Jesus é a estrela principal. Nós somos uma igreja pequena, né, comparada com tantas outras que tem gigantes. Mas aqui não é comercial. Aqui não é igreja comercial, aqui é um templo de Deus. Aqui é a casa do Senhor, onde nós só não amamos o Senhor, não só o amamos, mas respeitamos e queremos simplesmente glorificar o nome do Pai através do Filho. Amém? Aqui não é dinheiro, porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem seu sustento, todo mundo tem seu pão de cada dia, que o Senhor provê através dos nossos trabalhos. Mas olha, a gente quer exatamente vidas para o reino. A gente quer glorificar o nome do Pai no Filho. A gente quer ver pessoas restauradas. A gente quer ver pessoas curadas. A gente quer ver relacionamentos restaurados. Vidas prósperas. Sonhos realizados. Objetivos concretos. Esse é o nosso ideal. Esse é o nosso sonho. Eu posso falar por mim e pela minha esposa que não está aqui hoje. Esse é o sonho que nós idealizamos para o corpo de Cristo, para os membros do corpo de Cristo. Amém? Porque Ele é mais do que merecedor. Ele sim merece muito e muito mais do que nós possamos imaginar ou sonhar em dar para Ele. Porque Ele nos deu o principal, a vida eterna. Mas não é vida eterna, porque todos têm vida eterna. Todos. Só escolhe aonde vai passar e com quem vai passar. Jesus falou... O inferno é um lugar onde o fogo não se apaga, a verme não morre e só se escuta gritos e rangeres de dentes. Graças a Deus que eu não vou para lá, porque eu já aceitei o meu Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? E eu creio que cada um de vocês também. Então essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou encerrar aqui com o pessoal da internet, a gente vai fazer a oração e depois a gente dá continuidade aqui com a Santa Ceia. Amém? Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por essa noite maravilhosa, onde nós contemplamos do Teu amor, da Tua palavra, do Teu favor, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu, Renato, me perdoo de todas as minhas falhas, dos meus erros, porque eu já fui perdoado pelo sangue de Jesus Cristo, lavado e remido. Que cada um de vocês, irmãos, que estão ouvindo a minha voz, possam se perdoar, possam, Senhor, ser guiado pelo Teu Espírito Santo e encontre a paz de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém.